Você já sentiu um vazio no meio da sua melhor oração? Já terminou um culto cheio de emoção e, ao voltar para casa, a mesma inquietação voltou a apertar o peito? E se eu te dissesse que nem toda experiência espiritual é sinal da presença do Espírito Santo e que, ao mesmo tempo, existem sinais claros, bíblicos e profundos que mostram quando ele de fato habita em alguém? Hoje quero falar com franqueza. O Espírito Santo não é apenas um calor emocional, ele é a presença que transforma, que habita e que prova a autenticidade da nossa fé. Prepare-se. Isto não é um checklist mecânico, é um convite à autêntica transformação. O Espírito Santo é a marca definidora do cristão. João registra Jesus dizendo que o Espírito viria para habitarmos com ele e em nós. João 14:16. Em Atos, no capítulo 2, a promessa se cumpre de forma pública e poderosa. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo lembra que somos templo do Espírito. Isso muda tudo. Não se trata de visitas temporárias, de calor momentâneo ou de experiências que só duram uma noite. Trata-se de uma presença que produz fruto, que guia, que constrange ao arrependimento e que garante missão. Se você quer saber se o Espírito habita em você, não procure apenas por sentimento. Procure pelos sinais que a Escritura nos dá. Se esta mensagem está tocando você agora, antes de seguir, deixe nos comentários qual dos sinais você mais deseja experimentar. Escreva uma palavra, um versículo ou um emoji que represente seu anseio. Fique comigo até o fim. Há perguntas que vão cutucar seu coração e práticas simples para você começar a viver cheio do Espírito. Para entendermos melhor, precisamos fazer um contraste breve, porque a maneira como o Espírito agia no Antigo Testamento e no Novo revela uma mudança decisiva. No Antigo Testamento, o Espírito frequentemente descia sobre pessoas para uma tarefa específica. Moisés recebeu poder para liderar. Elias foi revestido com poder em momentos de profecia, e o Espírito veio sobre Saul por um tempo. 1 Samuel. Eram unções missionais, temporárias em muitos casos. No Novo Testamento, contudo, Jesus promete um Consolador que habitaria de modo permanente nos crentes. João 14:16 e 17. Em Atos 2, vemos o derramamento que inaugura essa nova realidade. O Espírito agora não apenas capacita para serviço, ele habita, santifica e transforma continuamente a vida do crente. Este é o pano de fundo teológico que sustenta os sinais que vamos ver. 1. Desejo intenso por Deus, fome e sede de justiça e de comunhão. Quando o Espírito habita, nasce uma fome que não se contenta com religião vazia. O salmista descreveu isso com imagens fortes. Como o cervo anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti. Salmo 42:1. Não é apenas gostar de louvor. É acordar com uma sede de Deus que muda prioridades, horários e escolhas. A diferença entre participar de um culto por tradição e buscar a face de Deus com fome é a presença do Espírito que desperta desejo. Ilustração bíblica. Davi é um exemplo clássico. Ele fez da busca por Deus o centro de sua vida. Seus salmos mostram um homem cuja alma não se acomodava. Mesmo em falhas e erros, esse desejo o levava ao arrependimento e à restauração. Na vida de Davi, a presença do Senhor era medida por essa fome que o levava às profundezas do confessionário e, ao mesmo tempo, a festas de louvor. A aplicação prática. Pergunte-se hoje, o que ocupa seu tempo livre? O que acalenta sua alma nas manhãs e nas noites? Existe uma inquietação que você reconhece como sede de Deus, ou sua prática espiritual é, em grande parte, hábito. Se o desejo está fraco, isso indica não necessariamente a ausência do Espírito, mas aponta para a necessidade de reavivamento. Oração intencional, leitura da palavra que corta, busca comunitária. Pequenos atos.
Reservar meia hora diária para ouvir Deus, guardar um dia no mês para jejum e leitura profunda, podem reacender essa fome. Você acha que seu tempo de oração é rotina ou fome? Lembre-se, o Espírito desperta desejo real, não apenas emoção momentânea. 2. Convicção de pecado e arrependimento. O Espírito que nos traz volta. Um segundo sinal da habitação do Espírito é a sensibilidade para o pecado e o caminho imediato ao arrependimento. João 16:8 diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é condenação permanente, é apontar para a restauração. O Espírito não vem para lapidar espíritos orgulhosos, mas para quebrar corações e conduzi-los de volta ao caminho da vida. Ilustração bíblica. Pense em Pedro. Não foi a coragem humana que o restaurou após negar Jesus. Foi o confronto doloroso com seu próprio erro e o encontro com o Senhor ressurreto que lhe trouxe restauração. Lucas 22, João 21. Pedro foi convencido, chorou amargamente e voltou a ser um instrumento poderoso do Espírito. O movimento do coração, da negação ao arrependimento, é um dos sinais mais claros da presença viva de Deus. Aplicação prática. Observe como você reage quando sua vida é exposta pela palavra ou por um amigo cristão que ama a verdade. Você se defende, minimiza ou seu coração se contrai e você busca reparação. O Espírito não aplaude a autojustificação. Ele nos guia ao confessionário, à mudança e ao perdão. Se hoje há resistência a admitir pecados, peça ao Senhor humildade. Se já houve lágrimas de contrição que renovaram sua comunhão com Deus, pode ser um teste real de que o Espírito está trabalhando. Pergunte a si mesmo: quando fui tirado do meu caminho pelo Espírito e voltei para Deus? 3. Vida transformada. O fruto que se vê. Talvez o sinal mais prático, mudanças visíveis. O Espírito produz fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Essas qualidades não são perfeição instantânea, mas uma tendência crescente que se manifesta nas escolhas, nos relacionamentos e no caráter. Não é cálculo moral, é metamorfose interior. Ilustração bíblica. Observe a vida de Paulo. Antes, Saulo perseguia a igreja. Depois do encontro com Cristo e do enchimento do Espírito, ele se tornou o transmissor da graça, um servo marcado por coragem, resiliência e amor sacrificial. A transformação foi radical e duradoura. A marca do Espírito é essa mudança que resiste às pressões. Nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, em casa. A aplicação prática. Compare sua vida de hoje com a de 10 anos atrás. Quais atitudes sua família notaria como diferentes? Onde seu temperamento mudou? O fruto do Espírito não é um rótulo para situações isoladas, é um padrão crescente. Se você ainda vê os mesmos hábitos que ferem, é hora de buscar práticas de rendição. Confessar, permitir que a Escritura molde a mente, praticar disciplinas que o Espírito usa para moldar o caráter. Pergunte-se, que fruto evidencia que o Espírito está morando em mim? 4. Sensibilidade à voz de Deus. Ouvir-se guiado e testando tudo pela palavra. Quem tem o Espírito não vive apenas em emoção, vive em comunhão. Isso inclui ouvir a Deus. João 10:27 afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A sensibilidade à voz do Senhor é um sinal que amadurece com intimidade e disciplina. Não se trata de ouvir uma voz isolada que contradiz a Escritura, mas de uma orientação que se alinha com a palavra e que, com o tempo, se torna mais clara. Ilustração bíblica. Lembre-se de Samuel, menino que ouviu a voz de Deus no silêncio do templo. 1 Samuel 3. No começo, ele não compreendia, mas sob a orientação de Eli, aprendeu a discernir. Houve treino,
humildade e obediência. Ou pense em Moisés no deserto diante da sarça. O encontro foi único, cheio de reverência e instrução divina. O Espírito nos ensina a ouvir com maturidade, nem sempre em obras dramáticas, muitas vezes em sutilezas que guiam decisões e atitudes. Aplicação prática. Como está sua escuta hoje? Você testa as impressões que tem pela Escritura? Procura conselho maduro na comunidade cristã antes de tomar decisões importantes? Ou tende a seguir impulsos sem checagem bíblica? A voz do Espírito nunca contraria a Escritura. Por isso, testar tudo à luz da palavra é um critério essencial. Se você sente direções, aprenda a escrever, pedir confirmação e submeter à igreja. E se ainda não ouviu nada claro, cultive a fé. Permaneça em oração, em leitura e em obediência nos pequenos passos. A audição amadurece assim. Se você está se identificando com algum desses pontos, faça um registro mental. Anote as evidências e os vazios. E espere. Há sinais que tocam o coração de forma ainda mais desafiante. O próximo vai falar sobre amor que atravessa o impossível. 5. Amor pelos difíceis, perdoar e amar os inimigos. Quando o Espírito habita, o amor muda de objeto e de qualidade. Não é um sentimento condicionado, é um amor que quebra barreiras. Romanos 5,5 nos lembra que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor se manifesta especialmente na maneira como tratamos aqueles que nos feriram, na capacidade de perdoar e de buscar bem ao próximo, mesmo quando ele é difícil. Ilustração bíblica. Estevão é uma figura que nos desafia aqui. Diante da violência que o levou à morte, ele orou pelos que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Ali não havia religiosidade hipócrita. Havia um amor que vinha do Espírito, capaz de perdoar e orar pelos inimigos. Esse tipo de amor não é natural ao coração humano sem intervenção divina. Aplicação prática. Reflita sobre suas relações não resolvidas. Existe alguém que você ainda não consegue perdoar? O Espírito produz um movimento de coração, às vezes lento, outras vezes instantâneo, que nos leva ao perdão e à reparação. O exercício prático é simples e doloroso. Nomeie o ferimento, leve-o a Deus, peça coragem para perdoar e, quando possível, faça o gesto de reconciliação. Não trivialize o processo. O Espírito trabalha profundamente nas áreas feridas do nosso passado. E 6. Senso de propósito e chamada, prioridade transformada. Este sinal será aprofundado na sequência, mas já deixe-se provocar. O Espírito frequentemente redireciona prioridades. O trabalho, as relações, o uso do tempo, tudo é ressignificado pela convicção de que somos obra de Deus. Efésios 2:10. Em Pentecostes, ao enviar o Espírito, Deus não apenas encheu os discípulos de poder emotivo, ele os lançou numa missão, a proclamação do Evangelho com ousadia e clareza. A presença do Espírito abre nossos olhos para um propósito maior. Observe como muitas vezes a mudança de prioridades é silenciosa. Uma porta se fecha, outra se abre, e você percebe que está disposto a renunciar para cumprir algo que considera maior. Isso pode ser um chamado para serviço, um novo cuidado pelos pobres, uma coragem para falar da fé onde antes havia medo. No entanto, essa chamada também exige discernimento. Não toda ideia é unção. Teste-a pela palavra e pela comunidade. Nesta hora, quero que você faça uma pausa breve na sua mente e liste 3 coisas que hoje ocupam mais tempo e que tomariam menos da sua vida se Jesus voltasse agora. Essa lista revela prioridades e aponta para onde o Espírito precisa trabalhar. O que virá a seguir será desafiador. Vamos explorar sinais que aparecem com maior intensidade em provações e revelam fé que passa pelo fogo. Antes de continuarmos, lembre-se, sinais não são fórmulas mágicas.
são indicadores de uma realidade viva que exige resposta. Se você até aqui sente um toque do Espírito, não se acomode. Avance. Aqui podemos perceber algo essencial. Todas essas manifestações caminham juntas. A fome por Deus sem fruto pode ser apenas sentimento. A fé em provações sem arrependimento pode ser obstinação. Ouvir a voz de Deus sem testar pela Escritura pode ser auto-engano. Por isso, ao longo deste caminho, o critério que jamais cede é a palavra e o fruto que ela produz. Ainda há muito por desvendar. Nas próximas passagens, vamos olhar para os sinais que se revelam sob pressão, fé que permanece na prisão, coragem que nasce diante das ameaças. E também vamos aprender a reconhecer sinais falsos que parecem grandes, mas não deixam frutos. Haverá perguntas duras. Como distinguir emoção de presença? Como separar manifestação sincera de imitação enganosa? Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai confrontar qualquer zona de conforto espiritual. E se até aqui você sentiu afinidade com o que ouviu, tome nota. Há práticas palpáveis para aprofundar cada um desses sinais, passos concretos que podemos começar a viver hoje mesmo. 6. Senso de propósito e chamada. Prioridade transformada. Quando o Espírito habita, ele não apenas aquece o coração, ele reordena a vida. Efésios 2:10 nos lembra que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, e o Espírito é quem nos revela essas obras e nos dá paixão por elas. Isso não significa que cada impulso que sentimos seja uma ordem divina, mas que com o tempo a presença do Espírito revela um padrão. Decisões que antes pareciam óbvias se tornam secundárias. O que era urgente perde peso diante do que é eterno. Veja o efeito em Pentecostes. Os discípulos, que até então viviam com medo, saem da sala e assumem a missão pública de proclamar Cristo com ousadia. Atos 2. Não foi apenas emoção, foi direcionamento prático. Esse senso de chamado pode aparecer de formas diferentes. Um médico que passa a cuidar dos marginalizados, uma mãe que descobre novo vigor para discipular seus filhos, um jovem que decide estudar para servir melhor a igreja. Em Paulo, aquilo que o Espírito colocou foi clareza de propósito. Pregar aos gentios, fundar comunidades e edificar a igreja, mesmo diante de perda e dor. Atos 9, Romanos 1, 14 e 16. Como identificar esse direcionamento? Primeiro, observe a coerência. As prioridades que nascem do Espírito tendem a persistir e produzir fruto. Segundo, testam sua vida inteira. Afetam relacionamentos, uso do tempo, decisões financeiras e emocionais. Ter senso de propósito não é sinônimo de sucesso social. É sinônimo de coerência com a vocação que Deus dá. Ter chamado significa que você está disposto a pagar um preço que antes evitaria. Aplicação prática. Faça um inventário das suas escolhas nos últimos 6 meses. Quais delas foram motivadas por medo, prazer ou autopreservação? Quais nasceram de uma inquietação por fazer o bem, servir ou proclamar? Peça a Deus clareza e converse com irmãos maduros para confirmar passos que você acha que são unção. E lembre-se, o Espírito solidifica o chamado, mas sempre em aliança com a palavra e a comunhão da igreja. 7. Fé que supera provações. Paz que permanece na tempestade. Chegamos ao sinal que para muitos é o teste mais visível. Fé que resiste quando a vida desmorona. Paulo e Silas, presos, não foram reduzidos à angústia. Oraram e cantaram louvores a Deus, e o cárcere se tornou palco de libertação e testemunho. Atos 16, 25, 34. A fé que vem do Espírito não promete ausência de dor, promete presença, consolação e perseverança no meio dela. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10,
Paulo fala de um espinho na carne que o afligia. Ele pede ao Senhor que o livre, e a resposta é instrutiva. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o tipo de fé que o Espírito produz. Não uma fé que evita a luta, mas uma fé que suporta, que é fortalecida pela dependência. Nos momentos de provação, não é raro que a presença do Espírito se manifeste como uma paz inexplicável, uma confiança renovada e a capacidade de ver propósitos eternos na dor. Aplicação prática. Quando você enfrenta uma provação, que sinal a sua fé dá? Você busca primeiro conforto em Deus e na comunidade, ou tende a isolar-se e buscar soluções por conta própria? Pratique entregar os medos ao Senhor em oração, buscar apoio cristão e testemunhar a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Pergunte-se, em qual provação recente eu percebi que algo ali estava sendo moldado pelo Espírito e não apenas pela minha resistência? Mini ganchos entre sinais. Se você pôs atenção até aqui, talvez já esteja anotando coisas. Desejos que precisam ser reacendidos, pecados que precisam ser confessados, atitudes que precisam se transformar. Segure isso. Mais adiante vamos ver como diferenciar sinais autênticos de manifestações que parecem grandes, mas que não geram fruto. Espere até o final para receber passos práticos e uma oração breve de entrega. Não para prometer fácil vitória, mas para oferecer caminho real de encontro com o Espírito. Alerta sobre falsos sinais, como distinguir experiência verdadeira de imitação. Há coisas que brilham e enganam. A Escritura nos adverte, nem tudo que tem aparência espiritual provém do Espírito de Deus. 1 João 4:1 manda provar os espíritos. Vinde a mim, de maneira alguma. Não confieis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como na prática fazemos esse teste? Primeiro critério, fruto contínuo. Uma manifestação que não produz amor, humildade, justiça e mudança permanente precisa ser questionada. Um avivamento marcado apenas por gritos e comportamento excessivo sem fruto nas relações e na ética não se sustenta. Jesus mesmo disse que pelo fruto se conhecem as árvores. Mateus 7:16-20. Segundo critério, conformidade com a Escritura. Toda experiência, mesmo intensa, deve ser medida à luz das Escrituras. Se o que você experimentou contradiz claramente o ensino bíblico, rejeite. O Espírito nunca orienta contra a palavra. Se alguém proclama algo novo que coloca a Bíblia em segundo plano, é preciso cautela. Terceiro critério, humildade e edificação comunitária. Os sinais do Espírito tendem a produzir unidade, não divisão. O ego eleva, o Espírito une. Quando manifestações levam a líderes que se isolam, exigem adoração pessoal ou rejeitam a correção pastoral, há motivo para suspeita. O caráter de liderança é provado por submissão, transparência e prestação de contas. Quarto critério, motivação e consequências práticas. Pergunte, o que essa experiência tem gerado na minha vida? Mais liberdade para servir ou mais busca por status espiritual? Mais compaixão ou mais autoglorificação? O diabo também pode imitar sinais para confundir. Jesus advertiu que haverá falsos profetas que farão grandes sinais. Mateus 24:24. Não é porque algo é sensacional que é necessariamente de Deus. Exemplos de falsos sinais na história e como a igreja reagiu. Ao longo dos séculos, movimentos espirituais desordenados surgiram, e muitos tiveram momentos intensos que a curto prazo pareciam autênticos. Em alguns casos, o abuso de autoridade, a exploração financeira e escândalos morais vieram à tona. A vigilância bíblica não é desconfiança do sobrenatural, mas zelo pela verdade. Igrejas que mantêm ensino sólido, discipulado prático e responsabilidade mútua
criam ambientes onde o verdadeiro agir do Espírito prospera e imitações são detectadas. O teste prático. 3 perguntas imediatas. 1. Isso produziu mais amor e humildade em mim? 2. Está de acordo com a Bíblia e com o ensino histórico da Igreja? 3. Foi confirmado por irmãos maduros e produz responsabilidade? Se a resposta for não para qualquer uma delas, há razão para recuar, orar e buscar discernimento. Principais barreiras que silenciam o Espírito. Diagnóstico pastoral. Mesmo quando desejamos o Espírito, algo pode obstruir sua ação. Identificar essas barreiras é um passo pastoral essencial. Pecado não confessado e resistência ao arrependimento. Quando escondemos pecado ou o justificamos, a consciência se embota e a comunhão com Deus fica comprometida. Salmo 66:18. O Espírito traz convicção que leva ao arrependimento. Se essa voz é silenciada, o fluxo se interrompe. Complacência e rotina religiosa. A devoção repetida sem entrega leva à frieza espiritual. A religiosidade pode manter práticas externas sem vida interior. O Espírito chama para novidade. Quando vivemos por hábito, perdemos o fogo. Falta de rendição e medo de perda. Às vezes, reagimos ao chamado do Espírito porque ele exige renúncia. Jesus disse que quem ama mais o mundo do que a Deus não é digno dele. Mateus 10, 37 e 39. O medo de perder status, conforto ou relacionamentos bloqueia a resposta. Orgulho e independência espiritual. A ideia de que posso resolver sozinho frustra a confiança no Espírito. O domínio próprio é fruto do Espírito. O orgulho, porém, cega. Isolamento e ausência de comunidade. O Espírito age por meios relacionais muitas vezes. Igreja, discipulado, correção amorosa. Viver isolado é um terreno fértil para engano e resfriamento. Práticas de cura e desbloqueio. Confissão. Volte ao Senhor com sinceridade. Confissão não é fórmula mágica, é um abrir de mão que renova a comunhão. Peça a Deus que revele onde há resistência. Arrependimento ativo. Não apenas sentir remorso, mude de direção. Arrependimento envolve restituição quando possível, pedir perdão e reparar danos. Submissão à liderança bíblica. Procure um pastor ou irmão maduro. Peça oração, conselhos e prestação de contas. A restauração passa por relacionamentos que podem validar e sustentar mudança. Jejum e disciplina. O jejum é um discipulado do corpo que desperta a alma. Junto com oração, ele pode quebrar hábitos e clarificar vocações. Mateus 6, 16, 18. Joel 2, 12, 13. Não é uma técnica garantida, mas um instrumento que o Espírito usa. Cultivo da humildade. Pratique a escuta ativa, a aceitação de correção e pequenas renúncias que comprovam um coração rendido. Reintegração em comunidade. Volte a frequentar reuniões, grupos de discipulado, ministérios de serviço. O Espírito é frequentemente confirmado na unidade e no serviço ao próximo. Como ativar e continuar caminhando no Espírito? Passos práticos e sustentados. Se você quer permitir que o Espírito more e produza fruto, há caminhos práticos. Eles não são mágicos, mas instrumentos bíblicos que o Espírito usa para moldar nosso caráter e missão. 1. Deseje com intensidade e de forma dirigida. Ore pedindo o derramar. Em Lucas 11, 13, Jesus incentiva a pedir o Espírito. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Desejo sem ação pode ser vaidade. Desejo que leva à disciplina é sinal de abertura. 2. Confesse e arrependa-se diariamente. Torne a confissão parte do seu ritmo espiritual. Use a palavra para expor o que precisa mudar e peça ao Senhor coragem para renunciar. 3. Pratique disciplinas espirituais regulares, oração, leitura bíblica, jejum e adoração.
Não caia na armadilha de buscar apenas manifestações espetaculares. A vida no Espírito cresce na rotina de comunhão. A leitura bíblica que corta, a oração que pede direção e o jejum que humilha o corpo são instrumentos que o Espírito usa. 4. Sirva com generosidade. O Espírito transforma corações ao colocá-los a serviço. Busque oportunidades de ajudar os necessitados, visitar enfermos, ensinar, consolar. Servir revela se a sua vida é sobre Jesus ou sobre você. 5. Submeta-se à comunidade e à correção. Participe de pequenos grupos, receba mentoria, aceite repreensão. A formação no corpo de Cristo é o terreno onde o Espírito produz fruto visível. 6. Pratique o discernimento espiritual. Aprenda a testar impressões. Escreva o que você crê que ouviu. Compare com a palavra. Converse com irmãos maduros. Espere confirmação. O discernimento é treino, não intuição inata. 7. Cultive a gratidão e o testemunho contínuo. Registrar pequenos passos de fidelidade amplia a fé. Testemunhar o que Deus fez em sua vida fortalece outros e confirma o agir do Espírito. 8. Peça oração e imposição de mãos quando apropriado. A imposição de mãos é prática bíblica para comissionamento e oração. Atos 6, 2 Timóteo 1, 6. Procure líderes e irmãos para orar com você e por você, buscando confirmação e calor pastorais. 9. Persevere na obediência mesmo quando não houver sensação. O Espírito age muitas vezes na obediência silenciosa. Deus honra a fidelidade mesmo quando a experiência não é espetacular. 10. Forme hábitos de silêncio e escuta. Nem toda resposta é ruidosa. Momentos de silêncio e meditação bíblica abrem espaço para a voz do Senhor. 1 Samuel 3, Salmo 46, 10. Exercício prático a partir de hoje. Escolha uma disciplina para começar esta semana. Meia hora extra de leitura bíblica pela manhã, um dia de jejum parcial para buscar clareza, entrar num grupo pequeno para prestar contas. Anote um objetivo realista e peça a 2 irmãos para orarem com você e confirmarem passos. Pequenos atos de fé acumulam-se em caminhada. O papel do Espírito nos últimos dias, urgência e esperança. Vivemos tempos de incerteza. A Escritura fala sobre sinais dos últimos dias e sobre a necessidade de discernimento e firmeza. O Espírito desempenha um papel central. Ele dá discernimento para reconhecer falsos sinais, coragem para testemunhar em meio à perseguição e consolo quando as circunstâncias pesam. Jesus disse que o Espírito consolaria os discípulos e lhes daria palavras quando fossem levados a juízo. João 14, 16, 17, Lucas 12, 11, 12. Em Atos 1, 8, ele promete poder para sermos testemunhas até os confins da terra. Nos últimos dias, a presença do Espírito capacita o povo de Deus a permanecer fiel, a distinguir o que é de Deus e a amar sem medo. Isso cria um senso de urgência pastoral. Não podemos adiar o cultivo do Espírito como se fosse um luxo espiritual. A prontidão espiritual se constrói hoje, em disciplina, arrependimento, serviço e comunhão. Se os sinais apontam para tempos difíceis, o Espírito é a resposta que nos permite caminhar com coragem. Preparação espiritual não é pânico, é fidelidade diária. Conselhos pastorais para líderes e igrejas em tempos de crise. Promova ensino sólido sobre o Espírito e o fruto. Estabeleça canais de cuidado pastoral para quem enfrenta perseguição ou perda. Encoraje a comunidade a praticar hospitalidade, discipulado intencional e apoio mútuo. Não substitua ensino por emoção. Equilibre ardor espiritual com responsabilidade doutrinária. Histórias de coragem que edificam. Na história da Igreja, houve muitos que enfrentaram adversidade com fé do Espírito. Mártires que perdoaram, missionários que permaneceram em terras hostis, comunidades que sustentaram a fé em meio à fome e à injustiça.
Essas histórias não são merecimento humano. São testemunhos do Espírito que opera em vasos frágeis. Convite pastoral e convite à resposta prática. Se você sente hoje que falta algo, saiba que o caminho para o Espírito não é difícil de entender, mas exige renúncia e fidelidade. Não faça deste momento um simples sentimento. Use-o como gatilho para mudança real. Comece com passos pequenos e sustentados. Busque célula ou grupo de discipulado. Peça oração. Confesse o que precisa ser confessado. Não carregue sozinho a vergonha ou a dúvida. Traga isso à igreja que edifica. Oração de entrega e busca pelo Espírito. Espírito Santo, reconhecemos nossa necessidade. Não queremos viver por hábito, nem por emoções passageiras. Vem, Senhor, e habita conosco de forma real. Revela o que precisa ser mudado em mim. Convence-me do pecado, guia-me à verdade, dá-me fome pela Tua palavra e coragem para obedecer. Derrama Teu amor em meu coração para que eu ame mesmo os difíceis. Dá-me clareza de propósito para servir. Fortalece minha fé nas provações. Senhor, se há algo que me prende, que eu confesse e me renda. Se há dúvida, concede coragem para buscar ajuda. Peço, Espírito Santo, que me enchas hoje com Tua presença, não para autopromoção, mas para viver e servir com fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Chamado final e orientação prática. Se neste momento você deseja dar um passo concreto, escreva nos comentários uma palavra que represente seu desejo. Fome, arrependimento, fruto, escuta, amor, propósito ou fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Se quiser aprofundar, no próximo vídeo, vamos explorar um dos sinais em detalhe e trazer exercícios práticos para você implementar na próxima semana. Lembre-se, os sinais que vimos não são um carimbo automático que coloca alguém dentro ou fora do reino. Eles são indicadores de uma vida em transformação. Alguns podem estar começando, outros em meio a uma jornada longa. A graça de Deus alcança o que é impossível para nós, e o Espírito trabalha onde há coração disposto a seguir. Despeço-me com um apelo pastoral. Não trate a presença do Espírito como espetáculo. Busque-a como necessidade vital. Permita que o Senhor o conduza a passos concretos. Confissão, disciplina, comunidade e serviço. Viva hoje em obediência e espere ver o fruto amadurecer. Que Deus o abençoe, fortaleça e encha de seu Espírito. Volte amanhã para continuarmos a caminhar juntos. Compartilhe com alguém que precisa desta palavra e inscreva-se para receber outras mensagens que edificam a fé.